feliz Dia da Deus, boa tarde, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um culto. Nós estamos hoje no culto especial do Dia das Mães. Eu queria aproveitar a oportunidade, e parabenizar todas as mães por esse dia tão especial. Vocês que são sinônimo de cuidado, de proteção, de carinho, de amor, de vida. Vocês são sinônimo de muitas coisas boas, que nós podemos ver através do cuidado de vocês. Então, realmente, parabéns para vocês. Vocês merecem serem honradas, não somente em um dia, mas todos os dias é dia de nós honrarmos a vida de vocês, porque vocês são muito importantes para nós. Eu tenho a minha mãe, que quero também mandar um abraço especial para ela, que está nos assistindo, para a minha esposa, que são a referência que eu tive de mães, e eu posso ver que sem uma mãe, a gente não poderia ter chegado onde nós chegamos, Vocês que nos apoiam, que sempre estão, nos motivando, nos ajudando, cuidando, dando a própria vida, para que a gente possa crescer, avançar e cumprir os propósitos do Senhor. Então, parabéns a todas as mães. Eu queria pedir uma salva de palmas. Glória a Deus, parabéns. E falando em parabéns, eu queria saber quem fez aniversário durante essa semana ou está fazendo aniversário hoje. Aniversário de casamento, novo nascimento. Se você completou ano em alguma coisa, nós queremos uma oportunidade para estar orando por você. Amém. Temos um aniversariante. Mais alguém? Vai ser uma oração especial. Estenda sua mão, vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça, Pai, pela vida desse irmão maravilhoso. Declaramos ele avançando, crescendo, prosperando. Que seja uma nova estação frutífera, transbordante de crescimento e avanço na vida dele. Muito obrigado, Pai, porque nós cremos que tudo aquilo que tem no coração dele, alinhado com a Tua palavra, vai se manifestar de forma acelerada para que a alegria dele seja completa. Declaramos muitos anos de paz, prosperidade, de saúde, sendo uma nova estação realmente de frutificação na vida dele, em nome de Jesus. Ele crescendo cada vez mais na graça, no conhecimento e provando um nível ainda maior do Teu cuidado, do Teu amor e da Tua bondade. Muito obrigado, Pai, pela vida deles. É assim que nós oramos e declaramos sobre a vida dele. Quem crê comigo diz amém. Glória a Deus, uma salva de palmas, parabéns, um presente da nossa igreja. E eu queria chamar agora o Verbo News. Fique ligado na nossa programação. De maio, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Antes de informarmos sobre a nossa programação, nós estamos em um dia muito importante. Por isso, eu queria desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão aqui celebrando esse dia especial. Agora fique por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com a palavra poderosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Deus nunca esquece de nenhuma geração. Há cuidado, propósito e sonhos que continuam vivos em cada estação da vida. Nesta sexta tem culto do Zaquém, um departamento criado com amor, honra e cuidado para as pessoas 50 mais. Um espaço de comunhão, fé renovada e novos sonhos em Deus. Se você faz parte dessa geração ou conhece alguém que precisa se lembrar de que ainda há muito tempo para viver em Deus, esse convite é para você. É nesta sexta-feira, às 19h30.
Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Neste sábado haverá culto VIPs, uma noite avivada e intensa no Espírito. E você não pode perder. Será o último episódio da série Eles Podem, Você Não, andando na contramão do mundo. Então chama a galera e vem. É neste sábado, às 19 horas. Agora eu tenho um aviso para os adolescentes da nossa igreja, os Lifezeiros de coração. Em julho teremos um evento que vai marcar a sua vida. Olha só o que vem por aí. As inscrições para o Life Camp já começaram. Então, você que é adolescente já pode garantir sua inscrição no valor promocional do primeiro lote. Ao final do culto, passe no balcão de formações e faça já a sua. A nossa igreja recebeu uma palavra de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja o cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então contribua através do Pix. teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja o vestidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos indicar o livro A Raiz da Rejeição, de Joyce Meyer. Todos precisam aprender a como superar sentimentos de rejeição, abandono, baixa estima e a derrubar os muros emocionais construídos pela rejeição e encontrar segurança na aceitação divina. Este livro vai te ajudar a identificar as causas como abusos e traumas e a curar essas feridas através do amor de Deus, oferecendo ferramentas bíblicas para renovar a mente e construir uma identidade firme em Cristo. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada, feliz Dia das Mães e até mais! Glória a Deus! Eu quero reforçar um aviso sobre o Life Camp, nosso acampamento dos lifezeiros, dos nossos jovens, passando para informar que já estão com as suas inscrições abertas. Então você pode estar passando no nosso balcão de informações, fazendo a inscrição do seu filho, do seu adolescente, para ele participar desse momento tão precioso. Com certeza ele será marcado ali nesses dias, está sendo preparado com muito carinho, com muita oração, e eu sei que Deus tem algo poderoso para fazer naquele dia. Então você não pode deixar o seu adolescente fora dessa oportunidade. Então passa o balcão de informações, faz a inscrição dele, garante logo essa vaga para ele ser grandemente abençoado lá. E você, papai e mamãe, também estamos com as inscrições do Acamp Kids também abertas. Então, se você também tem uma criança, pode passar no balcão de informações e também já pode fazer a inscrição dele para o Acamp Kids. Vai ser um tempo maravilhoso também e as nossas crianças serão marcadas nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui no Verbo Teresina, é a sua primeira vez que você está aqui, eu queria conhecê-lo ou conhecê-la. Glória a Deus, todos de casa,
Amém. Como eu disse, nós estamos no culto especial do Dia das Mães. Então, nosso departamento de crianças, nosso CVV, ele preparou uma homenagem para todas as mamães. Então, eu queria que você prestasse bastante atenção. Com certeza tem algo maravilhoso vindo aí. Amém? Queria chamar aqui as crianças.
Glória a Deus. Eu não sou mãe, mas chorei. Então você, mãe, você deve ter chorado também aí, né? Que lindo, amados, ver nossas crianças, né, crescendo no caminho do Senhor, né, e tendo entendimento de honrar pai e mãe. Então isso é muito importante e nós queremos realmente mesmo honrar a vida de vocês, mães, né? Parabéns mais uma vez por esse dia tão maravilhoso. Amém? Vocês gostaram? Amém. Glória a Deus. Então vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. Vamos prosseguir com a direção do nosso culto. Aleluia, Deus é bom. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, honrar significa estimar, dar valor, respeitar, né? Demonstrar algo valioso que aquela pessoa tem para conosco. Então, quando estamos aqui devolvendo nossos dízimos, nossas ofertas, nós estamos honrando ao Senhor. Nós estamos falando: Pai, nós te reconhecemos como sendo nosso supridor. Reconhecemos que tudo que nós recebemos vem através do Senhor e que nós queremos aqui realmente devolver os nossos dízimos e ofertar ao Senhor como uma forma de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. A Bíblia diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade, o Senhor Ele já nos deu, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então nós já somos abençoados, nós já somos supridos, porque o Senhor fez isso conosco. Então esse é o momento que nós temos de demonstrar essa honra, essa gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. A Bíblia diz lá em João que aquele que me ama cumpre os mandamentos, é o Senhor falando. Então, quando nós estamos cumprindo nossos mandamentos, quando estamos cumprindo, né, estamos dizimando, estamos ofertando, nós estamos cumprindo esses princípios. E aí nós estamos demonstrando que também amamos ao Senhor. Então, os dízimos e ofertas não é somente um momento de você vir aqui trazer dinheiro, mas é um momento que envolve honra, um momento que envolve respeito, um momento que envolve amor, uma demonstração de amor. Então, com esse entendimento, eu convido você a separar o seu dízimo, a sua oferta, para estarmos honrando ao Senhor, para estarmos cumprindo esse princípio tão maravilhoso que o Senhor disponibilizou para nossas vidas. Você pode fazer isso através do envelope, você vai fazer em espécie, ou você pode fazer através do nosso Pix, que está aparecendo aqui atrás do nosso telão, que é o nosso CNPJ, ou você pode fazer ali no nosso balcão com as nossas tesoureiras que estão com as maquinetas de cartões. Você também pode estar utilizando esse método para estar honrando ao Senhor. Você que nos acompanha de casa, você tem um QR Code aparecendo aí na sua tela, você tem a nossa chave Pix, você também pode participar, né, honrando ao Senhor com os seus bens, com os seus dízimos, com as suas ofertas aí de onde você está nos acompanhando. Amém? Então convido você a separar e levantar o seu envelope. Você vai fazer de maneira em espécie. Se não, levante a sua mão. Vamos orar, consagrar o Senhor em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graças por essa oportunidade que temos, Pai, de reconhecer, de honrar ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem feito chegar bênçãos sobre nossas vidas, se manifestando de cada vez mais de forma sobrenaturais. Nós te agradecemos, nós te louvamos, queremos reconhecer a tua paternidade, o teu senhorio sobre nossas vidas. Declaramos, Pai, esses dízimos, essas ofertas multiplicando conforme a tua palavra diz, em sua totalidade. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, honrar ao Senhor com tudo aquilo que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça sobre nossas vidas, porque sem o Senhor nada a gente pode fazer, mas pelo Senhor nós podemos todas as coisas. Muito obrigado, Pai, é assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém e vem com alegria. Prospere, avance, transbordem os celeiros, os céus estão negros para dar chuva. Prospere, prospere, avance, transbordem os celeiros, os céus estão negros para dar chuva. Prospere. Aleluia, glória a Deus. Queria que você ficasse de pé, por gentileza. Vamos ter mais um momento de louvor,
estarmos adorando ao Senhor e logo após nós receberemos uma palavra poderosa vindo da parte de Deus. Então gera expectativas, fique ligado, receba tudo que Deus tem para você hoje em nome de Jesus. Amém? Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre, tu sempre serás, tu sempre serás, santo, santo pra sempre, tu sempre serás. Oi, som. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por mais um tempo, Senhor, que nós temos o privilégio de estarmos nesse lugar, levantando mãos santas como se o pecado nunca tivesse existido, Pai Santo, chamando o Senhor de Pai, porque o Senhor é a nossa força, a nossa alegria, o Senhor é a nossa saúde, o Senhor é a nossa riqueza, o Senhor é o nosso tudo, Pai. Sem Ti nada podemos fazer, mas em Ti, Senhor, nós podemos ir além, pois o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que a gente pede ou pensa, segundo o Seu poder que já opera em nós, Pai Santo. Muito obrigado, Senhor, obrigado pela presença do Teu Espírito Santo neste lugar, que opera em nós, que habita em nós, que confirmará em nós as Suas verdades, para que nós possamos sair nessa tarde daqui, Pai, diferente, cheio da Tua unção, cheio de sabedoria, cheio de ousadia, cheios de intrepidez e cheio de autoridade, Senhor, para enfrentar mais uma semana debaixo da graça e do favor do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este culto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, irmãos, vocês também, obrigado. Muito obrigado. O som tá bom aí, todo mundo está ouvindo bem? Glória a Deus. Então, meus irmãos, quero trazer uma mensagem hoje para nós. Se Deus é por nós, qual é o limite? Amém? Qual é o limite para quem serve a Deus e se Deus é por nós? Eu estava pensando sobre essa frase e a gente que é da palavra da fé, a gente pode até pensar assim, não, mas Deus já é conosco. Então, se Deus já é conosco, né, então já está tudo certo. Né? Nós poderíamos pensar assim. Mas sabe, o fato de Deus ser conosco de forma legal, amém? Estabelecida na obra da redenção, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo,
Deus já se fez presente em nós, né? A Bíblia diz que Jesus, quando ele disse que enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, ele ficaria para sempre conosco. Amém? Então Deus já habita em nós. Agora, na prática, né, na vida, no desfrutar das promessas, das bênçãos, né, nós precisamos mesmo ter esse olhar de Deus para nós com a visão de que a gente está no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. Amém? Kenneth Hagin já disse no livro que ele percebeu que para os irmãos da palavra da fé, que já estavam acostumados com a palavra da fé, tinham um pouco mais de dificuldade de receber de Deus do que os novos que estavam chegando. Amém, irmãos? Por quê? Porque corre o risco da gente se acostumar com a palavra, se acostumar com esse ambiente, se acostumar com essas verdades que são ditas, as mesmas coisas. A Bíblia, ela não vai mudar e ela não vai passar. As palavras que você vai ouvir daqui a 100 anos, se você estiver vivo, vai ser as mesmas palavras. Amém? Agora, por causa da sua fé e por causa do seu empenho à palavra, ela vai produzir resultados diferentes. Amém? Deus pode te curar hoje de uma situação, pode te curar amanhã de outra. Ele pode prover uma situação na sua vida hoje, pode prover outra amanhã. Deus, ele é multiforme. A multiforme sabedoria, a multiforme graça de Deus, o multiforme poder de Deus, ele está disponível para operar em favor da nossa vida, à medida como nós respondemos como estímulo aquilo que nós ouvimos. Amém? Então, como nós estamos respondendo a palavra, aquilo que nós estamos ouvindo, é que nós vamos se fazer observado por Deus, para que Ele seja na prática por nós. E aí, se Ele é por nós, qual é o limite? Amém? Sabe, irmãos, a gente poderia olhar para Gênesis capítulo 31, versículo 2, e aí eu estou fazendo aqui uma ilustração da vida de José. Amém? E em Gênesis 31, 2, a Bíblia diz que o Senhor era com José. Amém? O Senhor era com José. Se você for observar 31, 2, diz assim, Gênesis 31, 2, aleluia. Poxa, acho que eu citei errado o texto. Eu sei que o texto diz o seguinte, que o Senhor era com José, amém? E José prosperou na casa de Potifar, amém? E aí eu estava pensando sobre isso, meditando sobre a vida de José, e eu quero trazer uma ilustração da vida de José, diferente do que a gente está acostumado a ouvir, a ver, e de nenhuma forma eu estou desfazendo aqui dos estudos, amém? Mas quando você vai ver a vida de José, a Bíblia nos mostra que José, ele servia os irmãos. Amém? Ele levava almoço para os irmãos quando estava trabalhando. Então, em nenhum momento você vai ver que José estava fazendo uma faculdade de administração ou fazendo uma faculdade de engenharia de produção. Não é assim? Porque foi isso que ele foi usar mais na frente. Amém? Mas José, ele servia aos irmãos. Quando ele foi preso pelos irmãos e vendido, ele foi servir a um comandante como escravo. Amém? Depois ele foi para a prisão e ele foi na prisão, mesmo preso, foi servir. Mas ele estava... você vai ver que a vida de José era uma vida totalmente dependente de Deus. Amém? Não era uma vida em que José podia confiar na força do seu braço, não era uma vida onde ele podia confiar na sua intelectualidade, no seu estudo, no seu grau de instrução, porque haja vista que a gente pode perceber que é possível que José não teve estudo. Amém, irmãos? Mas, entenda de novo, não é questão de estudo. Estudando ou não, essa não é a questão que eu quero te apresentar. O que eu quero te apresentar é a forma como você vai andar com Deus é que vai quebrar os limites da sua vida.
A forma como você vai andar com Deus, a forma como você vai se apresentar a Deus, viver a palavra, considerar a presença do Espírito Santo, é o que vai determinar a quebra de limites na sua vida, seja lá em que área for. Amém? Se Deus é conosco, qual é o limite para aqueles que servem a Deus? Qual é o limite para aquele que, eu não estou falando aqui de fazer parte de um culto, amém? Servir numa igreja, porque a gente pode servir na igreja de forma religiosa. A gente pode servir na igreja, participar de cultos, estar na igreja todos os dias, e ainda assim o evangelho deixar de ser novidade na nossa vida. Eis a razão porque Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 4, que nós devemos viver em novidade de vida. Em Romanos capítulo 7, versículo 6, Paulo fala da gente viver em novidade de espírito. Amém? Isso determina, irmãos, que a palavra, o evangelho, a vida com Deus, a convivência com o Espírito Santo tem que ser novo todos os dias. E Jesus disse, eu faço nova todas as coisas. Deus, amém, irmãos? Em Apocalipse. Então, esse novo, essa convivência nova, esse olhar novo para Deus todos os dias, o que o Senhor tem para mim hoje, qual é a instrução, qual é a palavra, o que o Senhor tem para mim nesse dia, entendeu como é que é? Isso vai determinar, irmãos, os resultados. E, de novo, o Evangelho de Cristo Jesus precisa produzir resultados. Sem resultado, não há evangelho. Sem resultados é apenas religiosidade. E nós, quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, eu mesmo quando aceitei Jesus como meu Salvador, eu aceitei porque me disseram que eu teria uma vida melhor. Não foi só questão de ter medo do inferno, irmãos. Amém? Até porque as pessoas que é do mundo, a gente dizia, né? Quem nunca disse, né, antes de se converter, antes de aceitar Cristo, antes de conhecer o Evangelho, quem nunca disse que o inferno é aqui? Amém? Quem foi que nunca disse? Porque quando a gente olha para as atrocidades que estão acontecendo aí fora, quem não conhece a Deus, quem não conhece a palavra, quem não conhece o reino de Deus, só vai dizer o inferno é aqui, a gente já está nele. Então não era medo do inferno que a gente se converteu. A gente se converteu porque foi dito a nós que havia a probabilidade de uma vida melhor. De um casamento melhor, de uma família bem-sucedida, amém? De uma vida financeira melhor. Então a gente, quando olha para nós, a gente vê, rapaz, eu preciso de algo melhor na nossa vida. E quando a gente chega no Evangelho, as probabilidades, as possibilidades, elas se apresentam. E mesmo que você tenha conseguido alguma coisa na sua vida até hoje, você ainda quer algo melhor. É um fato. Amém? Agora, para que a gente viva esse melhor, e é sim possível a gente viver o melhor, a gente vai precisar estar mesmo conectado com Deus de forma viva. Porque quando a gente olha para a palavra, a gente vai ver que Deus está disposto a fazer qualquer coisa para te abençoar. Amém? Deus está disposto, irmão, a fazer qualquer coisa para favorecer um filho dele. Nós vamos ler já alguns textos aqui que eu fico impressionado com o que Deus faz para que a gente, ou que um filho dele, ou que alguém que agrada a ele seja favorecido naquilo que empreende. Amém? E aí quando nós olhamos para a nossa vida hoje na palavra da fé, nós chegamos na palavra da fé, a nossa fé é aguçada, amém? A gente começa a ver o possível, aquilo que a gente não conseguiria imaginar ou sonhar. A gente começa a ver que a gente pode colocar uma empresa e ser bem sucedido. A gente pode, se uma enfermidade bater no nosso corpo, a gente crê na cura. A gente pode com que a nossa família melhore, os nossos filhos sejam bem educados. A gente vê todas essas coisas no ambiente da palavra da fé. Porque fora da palavra da fé a gente fica naquela história, né? Se Deus quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Não é assim? Mas na palavra da fé, a gente não, Deus já fez. Eu vou desfrutar disso. Eu quero isso para mim. Eu quero que a minha família seja uma referência. Amém, irmãos? Amém. E para isso nós precisamos se apegar a Deus de uma forma que Ele
possa produzir mesmo a logística nele mesmo, para que a gente seja favorecido. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, versículo... Eu estou colocando os textos tudo errado aqui. Agora eu me lembrei que esse é 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Aleluia. Ele diz assim, Paulo dizendo, olha, mas aqueles que nos confirmam convosco em Cristo Jesus e nos ungiu é Deus. Amém? Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. É Deus quem confirma a gente em qualquer situação da nossa vida. Seja ministerialmente falando, seja emocionalmente falando, quando você se dedica a viver uma vida com Deus, é Ele quem confirma em você. Amém? E ele diz no versículo 22, que também nos selou com o penhor do Espírito em nosso coração. É Deus quem faz, é Deus quem nos apresenta. Amém? É Deus quem nos mostra que tudo é possível. É Deus na sua palavra e através do seu Espírito que diz que não há limite para quem crê. Não há limite para quem coloca a sua vida à disposição da palavra. Não há limite para quem olha para o Senhor e vê as suas fraquezas, as suas limitações. Olha para José, José não tinha nada. Ele não fez nenhum curso de... Rapaz, é interessante, né? O camarada saiu da situação que José saiu e foi governar um país num tempo em que ele teve que desenvolver uma logística que eu te digo, irmãos, muitos doutores de faculdades, amém? De engenharia da produção ou de administração não teria a capacidade que José teve. Por quê? Porque o que tinha em José é o que tem em você hoje, a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é o que tem em José, é o que tem hoje em você. E aí em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. 1 Coríntios 1, 22. Aleluia. Deus é bom, amém? Ele diz assim, porque tanto judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós, diga eu, que pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas nós que fomos chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Os judeus buscavam sinais, os gregos buscavam sabedoria, procuravam uma forma de querer compreender a vida como funcionava. Nós buscamos Deus. Nós buscamos a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus deixou louca a sabedoria deste mundo. E no versículo 25 ele diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém, irmãos? Agora, veja, isso não é informação, porque essa sabedoria, ela está em nós. Amém? No versículo 6 do capítulo 2, Paulo vai dizer, ele diz o seguinte, olha, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual o Deus desse século, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Amém? A sabedoria de Deus é para nós. Paulo diz em 2 Coríntios 2,15 que nós temos a mente de Cristo. E aí alguém pode dizer assim, não, mas foi José, porque Deus era com José. Deus é com você, meu irmão. Deus é com você para você ser o melhor profissional que possa existir na sua área. Deus é com você para você ser o melhor pai que possa existir na sua região. Deus é com você para você ser o maior empresário que possa existir na sua região, na sua área de empresariado. Deus é com você para você ser o melhor ministro que Deus levantou na sua geração. É só você querer.
Amém? E quando a gente se disponibiliza para Deus, a gente vai observar o que Deus é capaz de fazer por nós. Porque abra sua Bíblia em Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7. Esse texto de Juízes é quando Deus chama Gideão, né, e manda Gideão separar os homens para vencer o exército inimigo. Amém? Aleluia. Esse texto ele me deixa assim, maravilhado com o que Deus faz. É com o que Deus faz, porque mesmo Deus encontrando no homem fraqueza, porque é isso que Deus vai encontrar, nada que o homem tenha ou possa fazer pode se igualar a Deus em alguma forma. Mesmo assim, quando Deus encontra alguém disposto a o servi-lo como ele deseja, ou como ele estabeleceu, o que Deus é capaz de fazer pelo indivíduo. Amém? E aqui Deus chama Gideão, e manda Gideão separar os homens. Você conhece a história? No final das contas, Gideão fica apenas com 300. Amém? E aí ele diz o seguinte, Juízes, capítulo 7, que eu falei, não foi? Versículo 10. Nós vamos adiantar aqui alguns versículos. Aleluia. Ele diz assim, se ainda temes, aí é Deus falando com Gideão, e manda Gideão descer para vencer a batalha com 300 homens. Amém? Aí Deus fala com ele, se ainda temes atacar, desce tu com o moço para o arraial, e ouvirá o que dizem depois. Fortalece a tua mão e descerá contra o arraial. Então desceu com o seu moço para até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhoto. Olha só, Gideão tinha apenas 300 homens. E aqui ele começa, no versículo 12, ele começa a dizer quem era que Gideão ia enfrentar. Mas antes disso acontecer, Deus manda que Gideão vá com o moço dele ao arraial do inimigo observar. Deus começa aqui a traçar uma logística. Amém? Para favorecer o seu povo. Agora, se você se vê nesse texto, você vai começar a se olhar, a se ver o seguinte, rapaz, Deus pode fazer tudo isso por mim? Pode. E não só pode, como Ele quer fazer. A única coisa que você precisa, meu irmão, é ter coragem de honrar a palavra de Deus, para que Deus e o seu evangelho não sejam envergonhados por sua causa. Que você seja perseverante e tenha força moral e espiritual suficiente para testemunhar da palavra a ponto de morrer por ela. Essa é a questão do evangelho na nossa geração. É Deus encontrar pessoas disponíveis ao ponto de morrer por evangelho. E eu sei que Deus não vai cobrar a sua vida, tirar a sua vida, ou permitir que a sua vida seja ceifada. Mas sabe, você pode ser colocado à prova simplesmente por uma coisa moral. E se você não estiver disposto a vencer, eu duvido que você está disposto ou que você vai estar apto para conquistar alguma coisa na sua vida. Amém? Porque a gente pode gritar e gritar que somos mais do que vencedores em Cristo, e na prática nós somos. Mas quantos de nós estamos vencendo moralmente, espiritualmente, fisicamente? Amém? Quantos de nós estamos vencendo na vida santa diante de Deus, que Deus possa testemunhar de nós e nos dizer assim, tem visto o meu servo? Quanto de nós possamos estar nesse olhar de Deus e Ele dizer assim, meu servo bom e fiel? Amém, irmãos? Os midianitas, versículo 12, os amalequitas, todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhoto em multidão. E eram seus camelos como inumeráveis como a areia que há na praia do mar. Os tanques de guerra deles eram os camelos. E eles dizem, ora, eram inumeráveis. Contra apenas 300. Amém? Era gente como gafanhoto. Exército contra 300 pessoas. Meu Deus do céu. E agora, o que é que a gente faz? Deus disse, manda, vai lá com o moço
Gideão. Observar. E aí, aqui no versículo 13, chegando Gideão, 13, né? Chegando, pois, Gideão, e eis que certo homem estava contando um sonho. Observa aqui, isso é Deus fazendo, tá? Observe aqui, tinha um homem contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, e eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu contra a tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. O outro logo interpretou o sonho. Era um ímpio aqui interpretando o sonho. É Deus agindo. Versículo 14. Respondeu o companheiro e disse: não é isto não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joar, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo o arraial. Amém? Ele tiveram um sonho, o outro interpretou o sonho. E aí, se você for continuar lendo essa história, que o tempo é curto aqui, para a gente não ter muito tempo de andar, de contar essa história toda, você vai lá para o versículo 20. Amém? No versículo 20, posso ler, né? Assim tocaram as trombetas. O que aconteceu aqui? Gideão mandou que saísse 100, uma turma de 100, outra turma de 100 e outra turma de 100 por lugares diferentes. E eles tiveram a orientação de sair com trombetas, e sair com tochas, e sair com jarros, um tipo de jarros. E quando chegou no lugar de batalha, no arraial de batalha, 100 ficou num canto, 100 ficou em outro e 100 ficou em outro. Está lembrando do sonho que eles tiveram? Eles tiveram um sonho e começaram a noticiar o sonho que eles tinham tido e a interpretação do sonho que tinha acontecido. E agora está 100 no canto, só com trombeta. A Bíblia não fala de espada, a Bíblia não fala de nada, fala só de trombetas, tochas e esses jarros. E eles começaram ao mesmo tempo, um tocava num canto, outro tocava no outro e outro tocava à noite. Isso é à noite, imagina a cena aí. E os caras já tinham ouvido, né, que alguém sonhou que o Deus de Gideão ia entregar àqueles inimigos a espada de Gideão. Porque a interpretação do sonho foi essa. E quando toca-se a trombeta, eles começam a bater, fazer barulho. Os camaradas saem das tendas e começam a correr no escuro. E eles se deparam com os próprios amigos, mas não identificam por causa do medo da notícia que tinha corrido. E eles começaram a se matar entre si, enquanto o povo de Deus estava apenas em pé, lá longe, tocando trombetas. Irmãos, Deus é capaz de fazer qualquer coisa para te trazer uma cura física. É só você crer na palavra. Deus é capaz de fazer qualquer coisa para fazer de você o maior empresário dessa cidade. O maior empreendedor deste lugar. É só você se colocar à disposição de Deus para obedecer a palavra. Obedecer a instrução do Espírito. Deus vai criar logística e vai te dar sabedoria que você jamais imaginou que teria. Amém? Para que você seja um testemunho vivo e a sua vida seja contada nas próximas gerações de que você era alguém que não tinha condição de chegar onde chegou, mas porque Deus foi com você, porque você foi obediente à palavra, porque você seguiu as instruções do Espírito, Deus criou com você coisas que jamais você criaria. Amém?
Eu fico olhando esse texto e eu fico, meu Deus do céu, o que Deus é capaz de fazer? Ele criou toda uma logística, irmãos. Alguém teve um sonho, outro interpretou o sonho, e aí ele dá a instrução de como fazer. Olha, coloca a senha aqui, coloca a senha aqui, coloca a senha aqui. Agora, olha só, era número de pessoas que ninguém, a Bíblia diz que os camelos não podiam ser contados. Amém? Mas por causa da notícia que Deus deu, o inimigo, irmãos, ele vai ficar atordoado. Amém? Quando for noticiado ao seu respeito que você será vitorioso em alguma área da sua vida, ele vai ficar atordoado querendo saber como fazer para te parar. Mas você que é cheio do Espírito Santo e que recebe as instruções do Espírito Santo, você vai ficar calado e só vai comunicar às pessoas que são sábias e que vão colaborar com você naquilo que você vai fazer. Você não vai ficar noticiando para todo mundo. Você vai guardar no seu coração e vai procurar aquelas pessoas que são sábias para corroborar com você aquilo que você vai fazer. E sabe, irmãos, na hora que você começar a botar em prática, o inimigo vai ficar atordoado quando vê a sua força, a sua intelectualidade, a sua sabedoria, a sua genialidade. Você é um gênio em Cristo Jesus. Amém? Posso te dar um testemunho, um breve testemunho, rapidinho? Quando eu cheguei nessa palavra da fé, quando eu cheguei no verbo da vida, eu cheguei das calçadas. Eu era um morador de rua. Amém? Eu era um morador de rua. Eu vivia na rua desde os 14 anos, para cima e para baixo, perambulando nas ruas. E o pastor Marcos, que eu acho que ele já esteve aqui, me deu a oportunidade de morar na igreja em Natal em 2002. E eu comecei a estudar essa palavra, fazer essa escola rema, ler os livros do irmão Reiga. E a minha mente começou a ser descortinada para a probabilidade que eu jamais teria, que eu jamais imaginaria ter. Porque a expectativa da minha vida era todos os dias arrumar um prato de comida para comer e um local para dormir, um canto de parede, um pé de muro que não chovesse para eu dormir durante muito tempo da minha vida. Dias sem poder tomar um banho, às vezes procurar comida em lata de lixo para comer, porque não tinha o que comer. Mas essa palavra, esse evangelho vivo, não religioso, mas vivo, é o que me trouxe até aqui para dizer que tudo é possível. Quando a gente olha para a palavra, quando a gente se debruça na palavra, quando a gente honra a presença do Espírito Santo, aquilo que Ele coloca em nós, é possível a gente fazer coisas que jamais a gente imaginou. É possível você ser alguém da sua vida, é possível você ser um grande ministro, é possível você ser um grande empresário, é possível você ser quem você quiser ser. É possível. É possível. A logística que Deus criou para mim foi me dar um lugar para dormir dentro de uma igreja. Foi a logística que Deus criou para mim. E me apresentar alguns livros. Amém? E eu decidi honrar essa oportunidade. Honrar a oportunidade, irmãos. E a gente começa a olhar para a palavra e, rapaz, olha, eu não quero mais isso. Eu não quero mais ter a esperança de apenas achar um lugar para dormir. Não, eu quero mais. O Senhor pode me dar um dia melhor, o Senhor pode me dar uma vida melhor. O que é que eu preciso fazer para isso? Irmãos, você não precisa fazer muita coisa, confia no Senhor. Olha para a palavra, confia em Deus. Amém? Confia em Deus, olha para a palavra, estuda a palavra, ora ao Senhor, e Ele vai te dando sabedoria, Ele vai colocando pessoas perto de você que vai te ajudar, vai te auxiliar, te abre para as amizades boas. Sabe, o favor de Deus para a sua vida está aqui através de pessoas. São pessoas que vão te favorecer, que vão te abrir portas. Sabe, você começa a ver que, rapaz, não tem limite. Não tem limite. Você só precisa estar disposto a saber qual é a logística que Deus está criando para você hoje. Se Deus criou uma logística para salvar... Quanto tempo eu tenho? Está zerando ali ou está crescendo? Porque
Está crescendo. Se você olhar, para que Deus salvasse a casa de Cornélio, irmãos, olha a logística que Deus criou. Deus manda um anjo até Cornélio, manda Cornélio chamar Pedro. Enquanto Pedro, os servos estão indo chamar Pedro, Deus dá um sonho a Pedro. Quando Pedro acorda, o Espírito Santo diz a Pedro: olha, tem alguém aí, vai com eles. Toda uma logística para que a salvação chegue na casa de Cornélio. Amém? Agora pensa o que o salmista disse: quando eu olho para o céu, as estrelas, não é assim? Obra dos teus dedos, e pergunto: quem é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que tu o visite? Quem é você para que Deus possa tornar você alguém tão importante na região, no lugar onde você está? Irmãos, é possível. O que eu estou falando para você nesta tarde é possível. A gente só precisa sair do lugar que a gente está de conforto. Porque, de novo, às vezes a gente se acomoda com esse ambiente. Eu estou na igreja Verbo da Vida de Teresina, eu estou lá servindo, a igreja está tão boa, vou para os cultos. Mas qual é o seu... Vou falar assim com uma palavra, como é que eu posso dizer? Para um lado doce da palavra. Qual é a sua ambição? Amém? Eu não estou falando de ser ambicioso, não. Estou falando qual é a sua ambição ministerial. Qual é o seu plano ministerial, o seu sonho ministerial. Aonde você quer chegar. Qual é o seu plano, qual é a sua ambição familiar. Qual o planejamento que você tem na sua casa. Como esposa, como mãe, como marido, como pai, como filho. Aonde você quer chegar, qual sucesso você quer que a sua família tenha nessa geração. Ou você está satisfeito com o que você tem agora? Amém? O que eu estou dizendo para você nessa noite é: não há limite. Quando a gente se coloca num lugar onde Deus pode nos favorecer. Não há limite quando a gente se coloca num lugar onde Deus pode criar situações para que a gente seja bem sucedido nas coisas que a gente empreender. Não há limites. Deus vai fazer qualquer coisa que for possível para que você seja bem sucedido aonde você tiver a direção de Deus para ir ou para fazer. Amém? Tudo é possível. Aleluia. Eu quero orar. Eu quero orar nessa tarde aqui. Se você achar por bem, eu quero orar por você. Você que tem planos, que já é empresário, ou tem planos empresarial, eu quero orar por você nessa tarde. Eu quero impor as mãos sobre você. Pastor, eu não sou empresário não, mas eu tenho um sonho, eu tenho um plano de colocar um negócio. Vem para cá, nós vamos orar. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai criar logística para você nesse tempo. E você vai criar situações. Você vai ser sucesso nos seus negócios. E aí eu quero dizer a mesma coisa que eu disse um dia desse no culto. Quando você pensar na sua empresa, quando você pensar no seu negócio, não pense no seu negócio. Você está me ouvindo, você que está vindo? Não pense no seu negócio para você ter uma Ferrari, para você ter uma BMW. Pense no seu negócio que muitas vidas vão serem beneficiadas pela sabedoria de Deus sobre você. A sabedoria que Deus vai te dar. Amém? A inteligência que Deus vai te dar de você empreender vai fazer você dar emprego. E famílias serão bem-sucedidas por causa da graça de Deus sobre a sua vida. Então eu oro em nome de Jesus para você que já tem negócios. O favor do Senhor sobre os seus negócios. Eu vou impor as mãos sobre você. Eu declaro que sabedoria do alto, habilidade sobrenatural do alto virá sobre você. Vai vir novas instruções para você tomar decisões. E você vai ser bem sucedido em tudo que você colocar nas suas mãos. Pai, em nome de Jesus, Pai Celestial, nós cremos na sua palavra. Que o Senhor, Pai, está disposto a criar logística, criar situações, para que o seu povo seja bem sucedido naquilo que for fazer, Senhor. E eu oro nesta tarde, Pai, para que onde eu colocar as minhas mãos nessa tarde, nesse contexto, Pai, empresarial, que a sabedoria do alto venha sobre os teus filhos, Senhor.
E tudo que eles colocarem em suas mãos a partir de hoje será mais fácil. A graça e o favor do Senhor vai tornar fácil para que eles possam decidir com a sabedoria, com a graça do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus, a leveza de tomar decisões. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe desta unção. Será diferente a partir de hoje em nome de Jesus. Você vai dar muito emprego a muita gente em nome de Jesus. Pessoas serão empregadas. Famílias serão abençoadas por causa da sabedoria do céu vindo sobre você, te dando a habilidade de você ser um dos melhores empresários nessa cidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Vai acontecer em nome de Jesus. Recebe desta unção no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segura um pouquinho aí, segura um pouquinho aí. Segura um pouquinho aí. Você que está com miomas. Quem é você que está com miomas? Eu quero orar por você. Não tenha vergonha, é você? Aleluia. Cadê uma mulher para botar a mão aqui no ventre dela? Em nome de Jesus. Você estará livre hoje em nome de Jesus desse mal. Seja curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. O teu Espírito Santo que habita nela, colocando o seu corpo em ordem, em nome de Jesus. E esses miomas desaparecendo do seu ventre, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja curada agora, em nome de Jesus. Seja curada agora, em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tem mais, tem mais. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Não é porque que você é da palavra da fé que você tem que ter vergonha de receber uma imposição de mãos, porque você tenha medo de se expor, porque não está crendo, não. Você pode receber imposição de mão, mesmo sendo da palavra da fé, quantas vezes for necessário. Não tenha vergonha. Amém? Porque se um ambiente como esse, a unção está disponível, não perca a oportunidade. Você pode ser curado instantaneamente. Então você que está nessa condição com nódulo aí, você pode vir aqui que eu posso orar por você. Aproveita a oportunidade em nome de Jesus. É a partir de quem? Aleluia. Recebe em nome de Jesus, dessa unção poderosa. Em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A habilidade do céu para empreender em nome de Jesus. Será bem sucedido em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Segura aí. Tem uma pessoa que tem tido palpitações no seu coração. Umas palpitações. Tem tido umas acelerações. É você? Oh, aleluia. 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 Seja livre desse mal hoje em nome de Jesus. Livre agora em nome de Jesus. A paz que excede todo entendimento guardará o teu coração e os teus pensamentos em Cristo Jesus. Medo nunca mais. Não tenha medo. Deus está te curando agora em nome de Jesus. Receba a sua cura agora em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Recebe em nome de Jesus. Eu estou ligado aqui, tá, gente? Eu estou orando aqui por empresários em nome de Jesus. Recebe desta unção. Será bem sucedido em nome de Jesus. Você vai dar emprego a muita gente. Muitas famílias serão abençoadas pela habilidade que está sobre a sua vida. A graça e o favor do Senhor. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, tem uma pessoa aqui que está com uma causa na justiça que já faz tempo que essa causa está parada. Ei, vem cá. Faz tempo que essa causa está parada aí. Sabe, isso é empreendedorismo. Isso vai acontecer. A logística do Senhor sobre a sua vida, sobre essa causa em nome de Jesus. Deus vai criar uma logística
E isso vai ser mais rápido. Em nome de Jesus. Deus está anunciando em nome de Jesus. Vai ser mais rápido em nome de Jesus. Vai ser mais rápido em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Deus está criando a logística para que esse negócio, essa causa seja rapidamente realizada em nome de Jesus. O diabo não vai roubar você. O diabo não vai roubar você. O diabo não vai roubar você. Você não é um perdedor. Em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe a habilidade do céu. A habilidade sobrenatural vinda do céu em nome de Jesus. Muralhas caem, portas se abrem. Aleluia. Eu ainda estou com a expressão no meu espírito aqui sobre essa pessoa com questão de mioma mesmo, de nódulo. Ainda estou com essa impressão. Se você não quiser vir aqui, procura o teu pastor depois, tá? Para ele orar por você. Aleluia. Recebe em nome de Jesus desta unção poderosa. Vai ser bem sucedido em nome de Jesus. Já é e será ainda mais em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Nódulo. Cadê? Uma mulher aqui, é ela que está com nódulo. Vem cá. É onde? Ela que estava com nódulo. Vai sair hoje. Põe a mão no ventre dela em nome de Jesus. Receba sua cura agora em nome de Jesus. Fique livre desse mal agora em nome de Jesus Cristo. Eu declaro você completamente curado agora na autoridade do nome de Jesus. Declaro esse nódulo secando desde a raiz em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Saúde plena em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Canta para nós, canta. Aleluia. Muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Oh! Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Aleluia. 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 Pai, obrigado em nome de Jesus, Pai. Obrigado por essa igreja, Senhor, cheia de empresários, homens e mulheres bem-sucedidos, Pai, patrocinando o evangelho do reino nessa cidade, Senhor. Essa igreja sendo um referencial, Senhor, de prosperidade, Pai, não por causa de um discurso, Senhor, mas por causa de uma realidade vivida pelos meus irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e favor do Senhor sobre você, a unção do Senhor te dando sabedoria e habilidade para que você possa ser bem sucedido em tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Creia mesmo, Deus criando logística para favorecer você em nome de Jesus. Amém? Pastor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, que palavra maravilhosa, que momento maravilhoso. Mas a gente não poderia encerrar esse culto sem antes dar uma oportunidade para que você possa realmente conhecer aquele que liberta, aquele que cura, aquele que pode alterar completamente a sua vida. Se você está aqui essa manhã e você ainda não confessou o Senhor Jesus como o único Senhor da sua vida, se você não aceitou Jesus, essa é a sua oportunidade. Esse é o primeiro passo para que você possa realmente usufruir de tudo aquilo que Ele tem para você. A Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho.
para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio por mim, veio por você. O que você precisa é apenas aceitar. Então, se você está aqui essa tarde e você ainda não confessou Jesus como seu Senhor, essa é a sua oportunidade, este é o seu momento. Temos alguém que ainda não tomou essa decisão corajosa e fez essa confissão? Glória a Deus, todos salvos. Para que você que já fez essa confissão, Deus ele tem um plano e um propósito na sua vida. E para que você possa cumprir, correr a carreira que Ele propôs para você, você precisa ser revestido de poder. E esse revestimento do poder vem com o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas. Então, se você está aqui e ainda não é batizado no Espírito Santo, também você tem essa oportunidade hoje de ser revestido com poder para que você possa correr e completar a carreira que Deus tem para a sua vida. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas, essa é a sua oportunidade. Glória a Deus. Nós também temos um momento para oração, para alguma enfermidade. Se você está sentindo alguma dor, alguns sintomas de enfermidade também, esse é um ambiente, como o pastor bem disse, ele já orou aqui, para que você possa sair daqui curado. Todos cheios, todos filhos, todos curados. Glória a Deus, uma igreja poderosa. Aleluia. Estamos caminhando para o encerramento do nosso culto, mas antes disso eu queria fazer algumas indicações literárias. E a primeira indicação que eu quero fazer é a Impossibilidade Humana, Possibilidade Divina, de Kenneth Hagin, um livro maravilhoso para que você possa ser edificado. E a Palavra Irresistível de Deus, imutável, irrefutável e poderosa. Então, esses dois livros que você pode estar adquirindo ali no nosso Verbo Shop, esse, entre outras literaturas, para que você possa edificar, conhecer um pouco mais da palavra e crescer cada vez mais em nome de Jesus, amém? Também quero falar que o nosso Verbo Café também está funcionando, então está tendo um lanche maravilhoso, então você pode passar ali no nosso Verbo Café, ser abençoado com um lanche poderoso em nome de Jesus, amém? Cadê os nossos visitantes? Eu perguntei se tiver chegado algum visitante agora. Nós temos uma sala preparada especialmente para você. Ali atrás nós temos nossa equipe que está assinando a mão. Então, se você está nos visitando pela primeira vez, você pode acompanhar a nossa equipe. Nós temos uma sala preparada para você. Vai ser algo bem rapidinho. Vai ter algo só para você comer, para você beber. Um presente da nossa igreja. A gente só quer honrar a sua vida. Então, você pode acompanhar a nossa equipe que está ali atrás. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Sim. A produção agora falou no ponto que existe uma promoção especial para as mamães. Nosso Verbo Shop está com 10% de desconto para as mães. Então você pode passar ali e já adquirir essa literatura, dentre outros, com 10% de desconto. Um presente maravilhoso da nossa igreja para você, mamãe. Então aproveite, passe nosso Verbo Shop e adquira uma literatura com esse desconto maravilhoso. Também você pode passar no nosso balcão de informações, fazer a inscrição do seu filho e da sua criança para o Acamp Kids ou Life Camp. Estão com as inscrições abertas, então passa lá, vê mais informações de como você pode estar garantindo a vaga do seu filho, em nome de Jesus, amém? Sem mais, estamos encerrando nosso culto. Vão na graça e na paz, sejam abençoados na parte dessa palavra, uma semana extraordinária, cheia de favores de Deus sobre a sua vida. Como diz nosso pastor, o seu telefone irá tocar com boas notícias, então gere expectativas, será uma semana poderosa em nome de Jesus. Então vão na graça e na paz praticando essa palavra, amém e amém.